Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Elamã, capítulo 12. Mas antes eu quero recomendar para vocês o canal Meu Propósito. O canal do Adriano, ele traz o discurso da Conferência Geral para nós, né? Nós devemos estudar a Conferência Geral. E ele traz esse estudo para nós, eu aprendo muito ali com ele. Ele lançou um vídeo ontem da Conferência Geral, chamado aqui Pilares e Raios. É um discurso excelente. Eu estou muito animado para assistir o vídeo dele e aprender com ele aqui, tá bom? E eu convido todos vocês a assistir o vídeo e estudar a conferência também aí pelo Adriano, né? Por meio do que ele traz, tá bom? Hoje eu vou assistir, aí depois eu comento com vocês como é que foi aí o estudo com eles, tá bom? Espero que vocês tenham boas experiências aí também. Vou deixar o link da conferência, do estudo dele, na descrição do vídeo aqui, tá bom? Vamos lá então para o nosso estudo de hoje aqui, falando de Elamã, capítulo 12. Bom, em Elamã, capítulo 12, quem está escrevendo essa parte aqui é Mormon. Tá bom? O profeta Mormon, após resumir, né, uma boa parte aqui dos escritos desse livro de Elamã, aqui então, em Elamã 12, ele faz um breve resumo. Eu acho uma coisa fantástica que ele tenta fazer aqui, que vai nos abrir muito a mente, tá bom? Ele fala como entender as pessoas, porque às vezes não faz sentido. Se morar com Deus é bom, por que as pessoas buscam outro caminho, que não é o caminho de Deus, e assim por diante, né? Parece que não faz sentido. Então, Mormon, ele tenta explicar, né? Na verdade, ele explica aquilo que é inexplicável, né? Por que as pessoas seguem esse padrão, né, de buscar outras coisas em vez de buscar a Deus aqui, tá bom? Então, Mormon dedica esse capítulo inteiro aqui, o capítulo 12 inteiro, ele é fantástico, né, sobre uma reflexão sobre a humanidade, né, como a humanidade ela se comporta. Eu acho isso muito bom. Esse capítulo é tão profundo, né? Ao estudar ele, eu tenho certeza que eu estou só arranhando a superfície, né, desse estudo grandioso aqui. É como um iceberg, né? Iceberg é aquele gelo no meio do oceano, né? Que a gente vê assim, que parece uma montanha, né? No meio do mar, assim, de gelo. Porém, quando a gente vê, só dá para ver 10% dele, né? Embaixo tá os outros 90%, né? Daquela camada de gelo gigantesca, né? Foi justamente um iceberg, né? Que afundou o Titanic, né? Pegou de raspão ali, foi o suficiente para afundar ali. Então aqui, estudando esse texto, eu tive que lembrar do iceberg aqui, porque esse capítulo é tão profundo, mas tão profundo, que acho que seria bom, né? Nós estudar aí uns 5 dias. Que bom que nós temos 2 dias, hoje e amanhã. Então hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, sem pressa, mas com tempo para acabar, né? Vamos aí, 20 minutinhos de mensagem aqui hoje. Então, começando aqui no versículo 1, Mormon diz o seguinte: assim podemos ver qual falso e também qual inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele sua confiança. Então, ele fala que o qual falso e também qual inconstante é o coração dos filhos dos homens, né? Falso e inconstante, a gente não segue sempre a mesma coisa, a gente tem essa inconstância em nós, né? Então, aqui ele está, depois de ter estudado todo aquele ciclo do orgulho e vivenciando também em sua época, ele está trazendo aqui novamente essa reflexão para nós sobre a humanidade. O versículo 2 diz assim, ele explicando essas coisas aqui. Por que o homem é inconstante aqui, né? E falso? Sim, vemos que é justamente quando ele faz prosperar o seu povo. Ele quem? Deus. Quando Deus faz nós prosperarmos. Sim, aumentando o seu campo, seu gado, seu rebanho, seu ouro, sua prata, e toda sorte de coisas preciosas de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhe a vida, livrando das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhe façam guerra. Sim, em resumo, fazendo tudo para o bem e felicidade de seu povo. Sim. Então,
é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo, sim, isso em virtude de seu conforto e de sua enorme prosperidade. Então vamos lá, esse versículo 2 aqui dá para aprender muita coisa aqui, né? Então a primeira coisa aqui que nós vemos é que Deus, ele deseja que nós sejamos como ele. Esse é o plano, né? Ele quer que nós tenhamos a vida eterna, que nós sejamos exaltados. Na verdade, lá em Doutrina e Convênios, seção 14, versículo 7, diz: se guardardes os meus mandamentos e perseverar até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons. Ter vida eterna significa ter o mesmo estilo de vida que o Pai Celestial tem, viver como ele vive. Ele quer nos conceder esse dom. Esse dom da vida eterna fala que é dom, porque é de Deus que vem, tá bom? E falar vida eterna é o mesmo que falar da exaltação, tá bom? De ser exaltado por Deus. Então, Deus, em primeiro lugar, ele quer que nós tenhamos essa vida eterna que ele tem, tá bom? Então, as outras coisas, na verdade, ficam em segundo plano, tá bom? Ficam em segundo plano, tá bom? Por exemplo, essa vida eterna que eu estou falando é desfrutar da companhia de Deus, poder estar com Ele sempre, tá bom? Então a gente tem que pensar muito mais em ter a presença de Deus conosco do que, na verdade, as bênçãos que nós vamos receber por meio dele, tá bom? Ou seja, o abençoador é mais importante, né, do que a bênção que nós recebemos, tá bom? Bom, mas aqui eu falei então que esse é o plano e o desejo de Deus, primordial, tá bom? Esse é a base, né, da nossa existência, o propósito de nossa existência. Deus criou essa terra, todas as coisas, para que nós possamos ter esta vida eterna, tá bom? A gente já estudou sobre o plano aqui. E também tem outras coisas, né, que são secundárias, né? Nós vivemos aqui na Terra e temos coisas que são secundárias, porém são vitais para a nossa sobreexistência, né? Para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o arroz, o feijão, né? Essas coisas são essenciais para a nossa sobrevivência. E por ser, né, essencial para a nossa sobrevivência, acaba, né, que às vezes a gente coloca em primeiro lugar, mas primeiro lugar é o reino de Deus. Vamos buscar ali o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, dito isso, né, não significa, né, que a gente tem que viver na miséria. Vamos buscar só o reino de Deus. Aqui, apesar de estar em segundo plano as coisas dessa terra, também quando nós estamos aqui na Terra, o propósito é nós termos alegria, tá bom? Na verdade, lá em 2 Nef 2, versículo 25, lê e ensina: Adão caiu para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria, né? Então, embora essas outras coisas que nós precisamos aqui no mundo, né, como moradia, arroz, feijão, comida, né, embora não é o plano principal de Deus, essas coisas são importantes para nós, tá bom? Mas ele não quer que nós tenhamos uma vida regrada, né? Ele quer que nós possamos ter uma vida abundante, né? Ele nos abençoa, tá bom? E a abundância, né, ela não é pecado. Não é pecado você ter muito, alcançar muito. Não é pecado. Agora, pecado é não dividir. Agora, não dividir é pecado tanto para o rico como para o pobre. Os dois têm que aprender a compartilhar aquilo que tem. Quem tem menos também tem condição de ajudar o próximo, seja com o pouco que tem, né? Se fosse pensar assim, não, só quem é rico que pode ajudar, lembra daquela mulher, né, que Jesus Cristo elogiou, que ela deitou 2 moedinhas na arca do tesouro ali, né, fazendo sua oferta, 2 pequenas moedinhas. E ali o Senhor falou que ela deitou mais do que todos os outros que estavam deitando muitas moedas ali. Então, ter em abundância não é pecado. Aqui em Tiago 4, versículo 17 diz: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Ou seja, essa escritura vale tanto para os ricos como para os pobres, né? Todos que podem fazer ali, devem fazer, né? E todos que sabem fazer o bem, não fazendo, já comete pecado, né? Começa por aí. Bom,
A gente acabou de ler aqui no versículo 2. Eu falei aqui nessas partes sobre termos em abundância, que o Senhor quer que nós tenhamos alegria. Então não é pecado ter muito. Então, o que o Senhor faz nesse versículo 2 aqui? O que ele concede? O versículo diz, né? Eu já li, mas vou reler aqui de novo, ó. Deus faz prosperar o seu povo, sim, aumentando o seu campo, seu gado, seu rebanho, seu ouro, prata, toda sorte de coisas preciosas, de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhe a vida, livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração de seus inimigos para que não lhe façam guerra. Sim, em resumo, fazendo tudo para o bem e felicidade de seu povo. Novamente, Deus faz, Deus nos concede todas essas coisas. Ele quer que nós tenhamos essas coisas. A nossa vida aqui é para que nós possamos ter alegria, felicidade aqui, tá bom? Por outro lado, né? É, o que eu faço quando eu recebo todas essas bênçãos de Deus? O que eu faço? O versículo mesmo responde. Ainda estou no versículo 2, hein? Então é o que eu falei. Esse tipo de estudo que eu faço aqui é o que eu faço na aula das 5h20. Então eu faço um estudo mais demorado. Por isso que agora eu estou aqui no versículo 2. Hoje eu vou com calma, amanhã eu finalizo esse capítulo aqui. Então hoje eu estou sem pressa de acabar. Tá bom? Então na aula das 5h20 é assim, tem mais tempo, é 40 minutos para estudar, então eu vou com mais calma. Então aqui ainda no versículo 2, né? A gente viu que Deus faz, Ele nos faz prosperar, aumentando, nos dando prosperidade e todas as coisas aqui. E o que eu faço então, quando eu ganho, né, essas coisas? No próprio versículo 2, no finalzinho, diz: Então, ou seja, depois de eu ter recebido todas essas coisas, é quando endureço o coração, esquecendo do Senhor seu Deus, pisando o Santíssimo, sim, isso em virtude de seu conforto e enorme prosperidade. Então, após receber todas essas coisas, que eu faço? Agora eu não preciso mais de Deus, né? Eu já tenho tudo o que eu preciso aqui, eu não preciso de Deus, né? E aí eu fico pensando, eu fiz isso, eu mereço isso, eu conquistei isso. Eu estudei, né? Eu mereço, eu estudei, eu consegui passar na prova, eu estudei, eu tenho esse trabalho porque eu mereço, né? Eu fiz essas coisas por mim mesmo, eu construí esse grande patrimônio. Qual que é o problema em todas essas falas aqui, né? Por mais que nós tenhamos nos esforçado e alcançado certos objetivos e conquista na vida e bênçãos, né? Ainda assim, cadê Deus na história? Quando eu falo Deus, cadê Deus na história aqui, né? Cadê a gratidão que nós temos por receber as bênçãos de Deus? Na verdade, lá em Doutrina e Convênios, seção 59, versículo 21, diz assim: Em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem os seus mandamentos. Então, é isso que acontece, né? Quando nós temos falta de gratidão, nós ofendemos a Deus. Quando não reconhecemos a mão dele em todas as coisas, nós estamos o ofendendo. Eu gosto também do Doutrina e Convênios 59, versículo 21, foi o que eu li, né? Doutrina e Convênios 78, versículo 19, diz assim: Aquele que recebe todas as coisas com gratidão será glorificado, e as coisas dessa terra ser-lhe-ão acrescentadas, mesmo sem duplicada, sim, mais, vai ganhar mais. Aqui a gente pode até se atentar nesse versículo de ganhar mais, mas veja só o que o Senhor coloca em primeiro lugar. Aquele que recebe todas as coisas com gratidão será glorificado, glorificado por Deus. Lembra do que eu falei no começo aqui? A prioridade e o desejo de Deus é que nós tenhamos a vida eterna. Nós sejamos exaltados, estar com Ele no reino dele. As outras coisas são secundárias, mas essas outras coisas que são secundárias na nossa pequenez de pensar, a gente acaba colocando muitas dessas coisas secundárias, né? Ou seja, esses ganhos todos, né? Essas bênçãos todos que existem nessa terra abundante que Deus nos deu aqui, a gente acaba buscando mais essas bênçãos do que buscando o próprio Deus. A gente acaba buscando e orando muito mais pelas bênçãos
do que pelo abençoador, para que eu esteja com o abençoador, né, com o galardoador. Né? Nós precisamos buscar aquele que nos dá o galardão, as bênçãos, tá bom? Então esse versículo fala isso, eu lembrei até aqui do hino, eu devo partilhar, por muitos recebi. Então nossa responsabilidade também e o motivo de Deus nos abençoar com abundância é para que nós também possamos compartilhar com o próximo. Mas como disse Tiago, mesmo, né, quem deve fazer o bem são todos, tá bom? Então, se eu tenho pouco, eu também tenho o suficiente para compartilhar ali com o próximo. Dando seguimento aqui, já estamos em 15 minutos, o versículo 3 aqui, né? Ele continua, né, dando o raciocínio dele, a reflexão de Mormon aqui a respeito da humanidade, como a humanidade age, não faz sentido. Deus nos dá todas as coisas e nós o rejeitamos, nós esquecemos ali, achamos que não necessitamos mais dele. Então o versículo 3 diz: E assim vemos que se o Senhor não castiga o seu povo com numerosas aflições, sim, se não fere com morte, com terror, com fome, com toda a sorte de pestilência, deles não se lembram. Então, se o Senhor não castigar o povo não lembra dele. Né? O Senhor está abençoando, a gente não vai se lembrar, vai se esquecer, vai achar que não precisa de Deus? Não, a gente tem que lembrar sempre de Deus. E quando as pessoas se esquecem, então tem que vir os castigos para se lembrar. Né? Igual o filho, né, dentro de casa aí, quando não está obedecendo, aí o pai e a mãe tem que mostrar quem manda, né? Quem manda aí tem que privar ele de algumas coisas. Tira o celular, vai ficar sem o celular, né? Tira ali, coloca de castigo. Né? Então, veja só, né? O Senhor também faz isso conosco, né? Então, ele vai tomar os presentes que ele nos deu, tá bom? Ou seja, as bênçãos, né, que nós recebemos, nós acabamos perdendo ali. Né? Então, nós somos privados das nossas bênçãos e até mesmo de nossa liberdade, como se fosse cativo, preso. Aquele que rouba e é apanhado, ele é preso, colocado na prisão. E nós, né, perdemos a nossa liberdade quando o Senhor, quando o Senhor nos castiga, né, a gente reduz as nossas escolhas, tá bom? Então é isso que acontece. O castigo aqui, né, ainda falando dele, ele fala assim: sim, se ele não fere com morte, com terror, com toda a sorte, né, de pestilência, deles não se lembram. Tem pessoas que vai lembrar de Deus somente na hora da doença ali, que é um lugar onde as pessoas param muito para refletir sobre Deus, num estado de decadência, num estado de decadência, não vou falar decadência, mas num estado de saúde debilitada, dentro do hospital, né? Quando a pessoa está de cama ali, mesmo que já passou o perigo, ela está refletindo, está se recuperando ali, ela reflete muito sobre a vida, muito sobre Deus, começa a pensar, reavaliar a própria vida, né? Então, essas coisas fazem, né, com que nós pensamos mais em Deus aqui. Vou finalizar aqui com o versículo 4, né? Porque o tempo aqui já está bem avançado. E ele continua, Mormon diz: qual insensato, e qual presunçosos, e qual maligno e diabólico, e qual rápido em cometer iniquidades, e qual lentos em praticar o bem são os filhos dos homens. Sim, quão apressados são em dar ouvidos às palavras do maligno, em colocar em prática as coisas vãs deste mundo. Então, aqui, né, fala que nós somos rápidos em cometer iniquidades e lento em praticar o bem. É, ou seja, aprender coisas que não prestam, a gente aprende numa facilidade, é tão incrível isso, né? Mas até mesmo coisas acadêmicas, né, a gente dá mais trabalho para aprender, né? Matemática, ciências, dá mais trabalho. Mas coisa que não presta, já prestou atenção em músicas, né? Os ritmos que elas são trabalhadas, rapidinho, gruda na mente ali, você está em outro lugar e tá aquela música ali, e você está até cantando ali e não percebe, né? Então, o que não presta, às vezes, ali, a gente pega numa facilidade incrível, né? Então, a gente não pode ficar correndo atrás dessas coisas, né? Vãs do mundo, como ele colocou aqui, tá bom? Bom, do versículo 5 aqui em diante,
vou deixar para amanhã. Ele começa então de uma lista, né, de comportamento padrão da humanidade. Ainda ele está nessa reflexão aqui, né, de como a humanidade se comporta, como os povos se comportam perante Deus, vendo esse ciclo vicioso, né, de estar abençoado e depois se esquecer de Deus, todo esse ciclo aí, tá bom? Então ele coloca como um padrão aqui, ele está fazendo essa reflexão. Por isso que eu falei, né, esse capítulo aqui ele é fantástico, tá bom? Então amanhã a gente continua o nosso estudo aqui, tá bom? E se você quer aprender um pouquinho a mais, vem comigo para a aula das 5h20 da manhã, né? Nós fazemos aula todo dia online, das 5h20 da manhã até as 6 da manhã, 40 minutos de aula. De segunda até sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Bom, todos esses dias nós estamos juntos estudando aí, começando o dia estudando a palavra de Deus com mais tempo. Então hoje eu quis fazer o formato como eu faço nas 5h20. Mas, por exemplo, aqui acabou meu tempo, já deu 20 minutos aqui de estudo. E lá eu tenho mais 20 minutos. Então dá para mim trazer um estudo mais aprofundado, né, nos versículos, vamos assim dizer. Tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Não deixem de assistir aí o canal Meu Propósito. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para nós, tá bom? E estudar a conferência junto com o Adriano, tá bom? Eu não assisti, vou assistir amanhã, eu comento com vocês. Gratidão sempre e eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.